Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda você que assiste ao meu canal. Eu me chamo Jardiel Euflásio e eu trago aqui o 21º vídeo da minha série Como você faria esta soma no Excel. No nosso 20º vídeo eu trouxe aqui uma situação em que a gente precisava somar colunas dinâmicas, colunas que mudavam de posições, colunas variáveis. E agora eu trago aqui, neste 21º vídeo, um agravante para aquela situação. Além de escolher aqui uma coluna que vai aqui ser definida pela filial, eu tenho aqui 9 filiais possíveis, eu quero também escolher um produto, ou seja, eu tenho colunas que serão variáveis, as posições podem mudar de acordo aqui com a minha escolha, e eu vou ter também, pessoal, aqui filtros de produtos, ou seja, eu vou fazer aqui também seleções de linhas, porque eu tenho critérios aqui que são os meus produtos. Note que eu inseri uma formatação condicional para que a gente veja aqui em amarelo as correspondências. Toda vez que eu escolher uma filial e ou um produto, eu vou ter aqui em amarelo os valores que devem ser somados porque correspondem àquela filial, no caso aqui João Pessoa, e também são todas ocorrências do produto escolhido, que nesse caso aqui, perceba, foi a picanha. Então, como que nós podemos obter esta soma de maneira 100% automática aqui, utilizando fórmulas no Excel? Este vai ser o nosso objetivo. Como habitual, eu vou então aqui fechar o arquivo resolvido e vamos para um arquivo em branco para fazermos aí as nossas fórmulas e chegarmos às nossas soluções. Bem, aqui, para iniciar, a gente vai ter uma solução que vai ter apenas uma função, que é a função soma. Como que eu vou fazer isso então, né? Eu vou fazer aqui, pessoal, uma série de comparações e multiplicações para que eu consiga afunilar e ter apenas os valores que eu desejo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar, dentre esses produtos, quais são iguais aqui ao produto escolhido? Eu até criei o nome aqui, o nome produto, para referenciar aquela célula, tá? Quando eu faço isso, olha só o que eu vou ter. Eu vou ter falsos e verdadeiros. O verdadeiro aqui, ele expressa justamente a linha em que eu tenho um produto escolhido. Se aqui eu venho e altero o produto, eu vou ter modificações, tá? Então, eu vou pegar isso aqui e eu vou multiplicar agora pela minha verificação do meu campo, a minha coluna, a minha filial, que é também um item igualmente variável. Eu faço então o seguinte, eu utilizo asterisco para multiplicar e agora eu faço aqui a seguinte comparação. Aqui, dentre essas filiais, que são 9 cidades distintas, onde que eu tenho aqui a minha cidade igual àquela escolhida, o nome aqui também, eu atribuí o nome filial para a gente simplificar, tá? Então, feito isso, pessoal, eu vou ter o meu filtro bidimensional, tanto em coluna quanto também em linhas. E aí agora eu vou multiplicar pela minha massa de dados, os valores de fato, tá? Que eu quero somar. Isso aqui tudo pode ser somado tranquilamente através da função soma. Olha só o valor, R$ 8.833,78. Se eu selecionar aqui os valores correspondentes, perceba aqui na nossa barra de status, o valor de fato foi corretamente calculado, tá? Lembrete, você deve fechar aqui essa função utilizando o atalho Ctrl+Shift+Enter, caso sua versão do Excel não seja A365. Ou ainda, se você preferir, pode trocar aqui simplesmente soma por somar produto. O resultado ficará inalterado. A nossa próxima solução terá a função se duas vezes, que é como se eu fosse simular a função i. Eu quero verificar aqui o seguinte, se aqui eu tiver o meu produto escolhido, ponto e vírgula, no caso do verdadeiro, eu vou verificar também o seguinte, quando aqui eu tiver a minha filial escolhida, ponto e vírgula, então eu vou querer retornar aqui esses valores. Então, os valores aqui, pessoal, só serão retornados quando eu tiver essa coincidência, essa simultaneidade de filtros. Eu fecho aqui a função se, colocada por último, e a inicial, e eu teclo Enter para a gente ver o seguinte. Eu não consegui aqui agora por conta do despejo, mas apertando F9, olha o que eu vou ter. Eu vou ter falsos sempre que eu tive uma filial diferente e ou um produto diferente. E exceto os falsos aqui, eu vou ter valores que condizem com o meu filtro simultâneo. Perceba, o primeiro valor aqui que eu tenho para a coincidência produto e filial vai ser, deixe-me ver aqui, R$ 890,40. Voltando aqui a avaliar a fórmula com F9, eu devo então encontrar este valor, está aqui. Perceba que eu tenho também
R$ 2.988,09 está aqui agora no cursor, tá? E eu tenho também ali na frente R$ 3.031,36 está aqui. Então isso aqui, pessoal, pode simplesmente ser somado. Vou utilizar aqui a função soma e olha lá, eu vou ter exatamente, rigorosamente o mesmo resultado. Bem, nós podemos utilizar a função soma-sis, que é aquela primeira função que a gente imagina, né, para poder fazer essa soma, já que temos aqui critérios que podem ser utilizados. Então, eu vou utilizar aqui soma-sis e eu tenho um pequeno probleminha já no começo. Qual é o intervalo da soma? Esse intervalo aqui é variável. Eu tenho aqui 9 colunas possíveis. Se você assistiu ao vídeo anterior, o vídeo número 20 aí, você vai saber facilmente como proceder aqui, tá? São muitas soluções que eu fiz para a gente obter os valores aqui. Eu vou variar um pouco e vou utilizar a função proc(x), fazendo o seguinte. Vamos aqui pesquisar dentre estes valores aqui, onde que eu tenho a minha filial. Então, proc(x) busca aqui a minha filial neste intervalo. E quando isso acontecer, me traga aqui os dados, tá? Então, feito isso, proc(x) vai me retornar justamente apenas a coluna dos valores daquela filial. Então, eu me aproveito disso com soma-sis e eu já tenho meu intervalo a somar. Eu vou aqui apertar F9 para a gente ver. Olha só, eu tenho 0,333258, que está aqui, mas ele não corresponde à costela bovina, ele é da picanha. E eu vou ter aqui todos os valores, pessoal, da minha coluna, até o último, 2.803,31. Então, eu tenho aqui todo esse campo. Resta agora fazer o filtro de produtos, linha a linha. Então, eu continuo aqui a minha função soma-sis, dizendo o seguinte, dentre esses produtos, ponto e vírgula, traga aquele escolhido. Olha só, temos rigorosamente o mesmo resultado. Podemos também aqui utilizar a função filtro. Eu vou fazer aqui o uso da função filtro duas vezes. A primeira delas para poder obter apenas as linhas que eu quero. E na segunda delas, eu vou utilizar para poder ter apenas a coluna. E no final, eu vou conseguir fazer a soma tranquilamente. Então, primeira função filtro, eu vou fazer aqui uma redução de linhas. Dentre todas essas linhas aqui de valores, eu vou querer quando aqui eu tiver exatamente o meu produto. Olha só, eu vou até trazer essa fórmula aqui para baixo para a gente ver o que acontece. Perceba, eu tenho aqui exatamente 6 linhas, que são as 6 linhas em que eu tenho costela bovina, estão aqui em amarelo, tá? Mas agora eu preciso saber qual aqui vai ser a minha coluna desejada, tá? Eu sei, pessoal, que vai ser essa daqui, porque é João Pessoa, mas a posição dela eu tenho que trazer de alguma forma. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer para cá a minha fórmula, tá? Vou até apagar aqui. Vou trazer para cá e a gente vai fazer aqui um filtro de filtro para poder reduzir as colunas aqui. Eu tenho 9 e quero ter apenas uma. Então, como que eu faço isso? Eu vou utilizar aqui a função .si para verificar quantas vezes esses nomes aqui acontecem na filial escolhida. É como se fosse uma inversão de .si. A gente está habituado a colocar aqui no intervalo, o intervalo de fato multicelular, né? E critério é apenas um. Aqui vai ser a inversão, tá? Então, o intervalo vai ser a minha filial escolhida. O meu critério vai ser tudo isso aqui. Então, eu vou ter aqui 9 contagens, tá? Olha só, verificando aqui a minha função .si, apertando F9, eu tenho 9 resultados. Apenas um vai ser o número 1, que indica um verdadeiro. E ele está aqui justamente na posição da minha filial escolhida, que é a quarta, perceba. 1, 2, 3, 4. Desfaça aqui com Ctrl Z e fecha a minha fórmula por enquanto. Olha o que eu tenho. Eu tenho exatamente aquilo que eu preciso, somente os valores que devem ser somados. Então agora fica fácil, eu posso finalizar com a minha função soma. Resultados aí de fato todos equivalentes. Eu vou utilizar agora a função soma-sis, porém para trazer o intervalo aqui da coluna desejada, eu vou trazer com índice. Então primeiramente aqui eu vou utilizar a função índice para fazer o seguinte, dizer que dentre esses dados, eu vou querer qual linha? Eu vou querer todas por enquanto. Então, eu coloco aqui de novo o ponto e vírgula e aqui eu vou omitir esse argumento, indicando que eu quero todas. Não quero fazer discernimento, então, tá? Número da coluna, quem vai dizer para mim é corresp. Qual a posição que a minha filial ocupa aqui dentro? Ponto e vírgula 0. Olha só, por enquanto,
eu tenho aqui todos os valores da minha coluna. Veja só, se eu trocar aqui, por exemplo, para Rio Branco, olha só os valores que eu tenho. Desde 3.298,75, que é o primeiro, até o último, que vai ser 1.523,16. Então, pessoal, isso aqui pode muito bem ser o primeiro argumento de soma cis, porque ele quer, em seu primeiro argumento, o conjunto de valores para somar. Então, vou colocar aqui, no intervalo da soma, esses resultados, ponto e vírgula. Agora eu finalizo com o filtro de produtos. Olha só, neste intervalo aqui, quando que eu tenho o produto escolhido? Perceba, mais uma vez eu tive o mesmo resultado. E para finalizar, eu vou aqui utilizar a função desloc. Em verdade, pessoal, aqui eu vou basicamente reproduzir a mesma coisa da minha fórmula anterior, que foi feita com índice, mas agora com desloc, tá? Mas o soma cis terá a mesma estrutura. Então, vamos lá, desloc. Eu pretendo trazer todos os valores da minha coluna escolhida. E ao final eu vou fazer um filtro para produto. Então, desloc, eu vou começar aqui por esse intervalo. Eu não vou fazer aqui o convencional, que é começar por uma célula. Vou aproveitar aqui o intervalo para que eu tenha já a altura adequada e consiga varrer toda a coluna, tá? Ponto e vírgula. Você quer deslocar quantas linhas? Não quero deslocar, tá? Então, coloco ponto e vírgula de novo. E aí, quantas colunas? Eu vou utilizar a função corresp, que vai dizer para mim quantas colunas a partir aqui da descrição dos produtos. Ponto e vírgula 0. Olha só, eu vou colocar aqui ao final, já estou no final, né, de fato, daquilo que eu precisava. Vou fechar aqui e olha o que eu tenho. Eu tenho todos os valores, novamente, da minha coluna escolhida. Se eu colocar aqui, por exemplo, que eu quero Londrina, eu vou de 0 até 1.284,30. Então, isso aqui vai virar novamente o primeiro argumento da função soma cis. Tá? Então, eu tenho o campo inteiro. E agora, para fazer o filtro para as linhas, eu continuo aqui normalmente dizendo que dentre esses produtos, eu vou querer aquele escolhido. Perceba, mais uma vez eu tive ali os meus resultados iguais. Posso aqui fazer algumas simulações já para poder conferir, né? E ver se eu não tenho divergências. Podemos aqui fazer isso livremente para poder ter certeza, né? Que de fato tudo deu certo. Perfeito? E por curiosidade, eu vou mostrar aqui a regra de formatação condicional que foi feita utilizando a função e. Eu basicamente aqui comparo se o meu B6 equivale ao produto que está ali escolhido, tá? E também a minha filial. Uma regra bem simples e a gente consegue até visualmente evidenciar os nossos valores. Perfeito? Pessoal, valeu até aqui. Abraço para você. Até a próxima.